Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Salmo 24. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a vivência da fé não pode ser a partir de um achismo, de uma opinião própria, mas verdadeiramente uma experiência de fé com Deus. E a experiência de fé com Deus não pode se tratar de um achismo, de um Deus de ideias que nós inventamos de acordo com a nossa conveniência e autossugestão. Ou seja, criamos muitas vezes ideias daquilo que achamos que é Deus, mas podemos estar correndo sério risco de estarmos distante daquilo que de fato Deus é. E o caminho para Deus é a partir da vida, da nossa história, e a partir de tudo que nós estamos vivendo, converter tudo isso em Deus. Pautar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vivemos, na lógica dos mandamentos, e é isso que veremos no Evangelho de hoje. Na primeira leitura de hoje da segunda carta de São Paulo a Timóteo, do capítulo 2, versículo 8 ao 15, está assim: Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. E o interessante é que nessa carta já trata exatamente de uma centralidade na fé em Jesus. A resiliência no sofrimento, entender que o Evangelho transcende nossas circunstâncias e que nosso sofrimento pode ser um testemunho poderoso. Muitas vezes há um equívoco de entender que Deus quer unicamente o sofrimento. Não. O sofrimento, ele ocorre na vida do ser humano e a partir do sofrimento nós podemos converter isso em outras coisas. Mas Deus não quer essa punição, o sofrimento de forma gratuita para que o ser humano pereça simplesmente por perecer. E mediante o sofrimento temos a resiliência, a perseverança, que é suportar dificuldades pelo bem dos outros, visando sua salvação, ou seja, pensar na salvação ou a prática da nossa fé não é algo exclusivo para si mesmo, mas nós pensamos na dimensão do próximo. Temos também aqui na primeira leitura a questão da fidelidade, lembrar que Deus é fiel mesmo quando falhamos, o que deve nos inspirar à fidelidade. O que muitas vezes acaba acontecendo é que queremos sempre ser de uma forma e quando acabamos falhando, pecando, colocamos um rigor e um peso, ao invés de melhorar, pode nos sufocar, ao invés da esperança, nos levar a ficarmos desesperados. Tem uma frase interessante de um poeta romano que diz assim: o homem que sofre antes de ser necessário sofre mais que o necessário. Então, muitas vezes nós colocamos mais peso nas coisas antes do que elas aconteçam, do que elas tivessem acontecido. Então, é preciso ter uma centralidade na fé para não entrarmos em desespero. E também o foco na verdade, evitar discussões inúteis e focar na edificação dos outros através da verdade do Evangelho. Muitas vezes perdemos a oportunidade de ficarmos em silêncio sobre certas coisas. Em que sentido? No sentido de que muitas vezes certas discussões não levam a uma edificação. Agora é preciso ter discernimento e prudência sobre aquilo que vai ser discutido e conversado.
E no evangelho de hoje, em Marcos 12, do versículo 28 ao 34, naquele tempo o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Mas vamos aqui contextualizar. Até agora, Jesus vem sendo atacado por representantes das autoridades judaicas. Embora naquele contexto do desenvolvimento do judaísmo, era natural que os mestres da lei eles entrassem em embates públicos, ou seja, de ideias. Mas muitas das vezes o que acaba acontecendo com Jesus é que os mestres ou os representantes das autoridades judaicas, eles não querem um debate ou um diálogo pensando na centralidade da lei ou no bem-estar do desenvolvimento da lei. Eles simplesmente retiram trechos, retiram textos, não analisam o contexto, e toda vez que não se analisa um contexto, pode-se correr o sério risco de anular o sentido da prática e da vivência cristã. Pois aí, no evangelho de hoje, o que nós temos nessa abordagem desse mestre da lei, que é como Jesus disse no final do evangelho, que ele não está longe do reino, porque ele já está preocupado com uma centralidade da fé. Jesus cita o Shema, uma declaração central na fé judaica, conforme está em Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 5. A ênfase está no amor a Deus com todo o ser, indicando que a devoção a Deus deve ser completa e integral, envolvendo emoções, espírito, intelecto e força física, e, consequentemente, Jesus complementa o primeiro mandamento com Levítico 19, versículo 18, mostrando que o amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. O questionamento desse mestre da lei, ele não é um questionamento para ficar desafiando Jesus, é uma dúvida genuína, ou seja, é uma dúvida sincera, sem segundas intenções, pois ele busca e quer aumentar a sua fé no entendimento do amor de Deus. E que assim possamos fazer, buscar ter mais fé e aprofundar o nosso amor a Deus e ao próximo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.